vivendo o propósito de Deus ou vivendo o meu propósito? Nos últimos dias, nos últimos meses, a palavra tem batido em cima de alguns versículos que são relacionados a um personagem que vocês vão ver. Eu vou fazer menção também de uma palavra a qual o Senhor me direcionou há poucos dias atrás, alguns final de semana atrás, a ministrar para os homens, no devocional de sábado dos homens. E o Senhor tem falado comigo nesse propósito. Sábado agora, um jovem estava lá ministrando para os homens, e a palavra veio de encontro da mesma forma. Eu creio que quando o Senhor está batendo, nós fomos para a convenção, eu, pastor Carlos, pastor Danilo também estava lá, e na ida o Senhor bateu muito nessa palavra. Na convenção, passou-se lá, foram quantos ministradores? 5, 6 ministradores, 5, né? 5 homens que ministraram lá na convenção para os pastores. A palavra bateu em cima de um mesmo direcionamento. Eu entendo assim, quando o Espírito Santo insiste num assunto, é porque Ele quer que a igreja entenda, para que a igreja avança de nível, muda de estágio, para que nós, o corpo de Cristo, venhamos entender. E vai falar muito a respeito de propósito. Entender qual é o propósito de Deus para com a nossa vida. Para aquilo que o Senhor determinou sobre nossas vidas. Eu convido você que está de pé, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19. Eu acho que eu fiz uma confusãozinha aqui, espera lá, mas é 4,19 mesmo. Isso, livro de Mateus, capítulo 4, versículo 19, a palavra de Deus diz assim: Então disse-lhes Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Amém? Pode se assentar. Amados, a quem Jesus estava direcionando essa palavra em específico? Para quem ele estava falando? Para quem? Pedro. Quando eu falei que a gente, nesses últimos dias e meses, a gente tem ouvido muitas palavras voltadas a esse personagem da Bíblia, Pedro, eu entendi que o Senhor tinha um direcionamento específico dessa palavra para nos transmitir, para falar conosco. Pedro, como nós conhecemos a história, estava lá pescando, Jesus foi até lá, fez um milagre maravilhoso, eles tinham pescado a noite inteira, eles eram pescadores profissionais, tinham pescado a noite inteira, mas não tinham pego nada, e Jesus chegou até eles, primeiro pediu o barco emprestado para pregar a palavra. Depois de ter pregado a palavra, falou para eles, afastam o barco, só recapitulando um pouquinho para a gente entrar nesse contexto. E pediu para afastar o barco, e chegando lá, falou para jogar a rede do lado direito do barco, na parte mais profunda do lago, e ele meio que questionou Jesus, falou, mas Jesus, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas aí Pedro entendeu que quem era que estava falando com ele, e falou assim, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar. E quando lançaram a rede, o que aconteceu? Uma grande abundância de peixe foi capturado, a ponto que os barcos quase afundavam, e eles foram até a praia, e maravilhados, para e pensa, homens maravilhados com o milagre de Deus, ali ao vivo, viram ao vivo aquele milagre acontecendo, coisa que era impossível acontecer, e eles eram entendedores do assunto, eram pescadores, e Jesus, pegando aquilo que eles sabiam, direcionou eles para o propósito a qual eles seriam entregues.
Quando chegaram na praia, maravilhados, e Jesus tendo um diálogo com Pedro, falou para Pedro, trocando em miúdos ali, falou para Pedro, Pedro, a partir de hoje, te farei um pescador de homens. Pedro saiu dali pescando homens? Sim ou não? Não. Jesus falou que ia fazer dele. Jesus não disse, a partir de hoje eu te fiz. Está pronto, vai e começa a pescar homens. Não. Jesus falou assim, te farei pescador de homens. Qual que é o tema da mensagem mesmo? Estou vivendo o propósito de Deus ou os meus propósitos? Abre lá em Lucas, capítulo 22, 31. Lucas 22, 31. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Não quero tomar o tempo, nós vamos orar, nós vamos clamar, mas eu quero, da forma que o Espírito Santo ministrou no meu coração, te levar a esse entendimento que o Senhor me deu através dessa palavra. Capítulo de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Pedro começou a andar com Jesus e ver os milagres, e quanto mais ele andava com Jesus, mais ele estava na presença de Jesus, mais Jesus lhe ensinava. Que o propósito de Jesus reunir os discípulos era dar-lhes ensino, conduzir eles a entender qual era o propósito a qual eles tinham sido chamados. Conforme eles caminhavam com Jesus, avançavam de cidade em cidade, conversavam com pessoas, Jesus estava instruindo esses homens a viver o propósito a qual eles tinham sido chamados. Jesus chamou 12 para andar próximo a ele, junto a ele, inclusive Pedro. E eles viram maravilhas, eles viram milagres, mas acima de tudo, eles foram instruídos, eles foram ensinados. Fala assim para você mesmo, eu parei com esse negócio de falar para os irmãos, eu gosto, irmão, eu estou me coçando pedindo para você falar para o teu irmão, mas fala para você mesmo. Fala assim, eu estou sendo ensinado a viver o propósito de Deus na minha vida. Mas o tempo todo da caminhada de um cristão, o propósito maior é você ser ensinado a viver esse propósito de Deus. A viver conforme aquilo que o Senhor te chamou para viver. Direcionar a você a experimentar aquilo que Ele já propôs, já está determinado sobre a minha e sobre a tua vida. Mas para isso nós temos que ser ensinados, nós temos que ser treinados. Mas será que o tempo todo nós conseguimos viver o propósito de Deus? Estamos falando aqui de Pedro. Pedro andava com Jesus. Amados, quando eu me deparo com essa palavra, eu gosto de viajar na palavra. Sabe o que é viajar na palavra? Se colocar no lugar das pessoas. Eu gosto disso. Eu comecei a me colocar no lugar, pastor Rafael, de Pedro, imaginando, andando. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Andando com Jesus e sendo ensinado pelo próprio mestre assim, sabe, João, face a face. Mas aí um dia, e Pedro teve algumas atitudes, se eu for relatar todas as atitudes de Pedro aqui na caminhada dele com Jesus, nós não tem como entregar, né, na hora que a gente precisa entregar o culto, vai longe. Mas eu peguei uns pontos aqui para demonstrar que Pedro começou a não entender. Ele começou a colocar os propósitos dele perante os propósitos a qual Jesus chamou ele. Qual foi o propósito que Jesus chamou ele para ele ser? Pescador de... Olha o que diz ali no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Jesus falando para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote, pois pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Uma paradinha aí. Aqui Jesus dizendo para Pedro, Pedro, Satanás já tem liberdade. Já foi dado liberdade para ele. Para tentar vocês, para provar vocês, para peneirar vocês que nem trigo.
Mas olha o que Jesus diz: eu, porém, rogo e estou orando por você, Pedro, para que quando você se converter, o que diz o versículo lá 32? Entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amados, ele já estava caminhando com Jesus há um bom bocado. Mas o que a palavra me leva a entender? Que ele não era ainda convertido. Se ele não era convertido, ele estava vivendo o propósito que Deus determinou para ele? Não. Ele ainda não estava. Jesus falou: quando você se converter, você vai viver o propósito. Enquanto você não se converter, você pode ser peneirado pelo diabo. É muito sério isso, igreja. Porque a palavra de Deus também nos diz que esse mundo jaz do maligno. E se nós vivemos nesse mundo, ao tempo todo o tempo, ele tenta nos peneirar. Ao mesmo tempo, foi o pastor que ministrou essa palavra, ao mesmo tempo que Deus está ouvindo o nosso clamor, o diabo também tem ouvido. Ao mesmo tempo que Deus sabe as nossas necessidades, o diabo também sabe. Ao mesmo tempo que Deus sabe quais são as nossas fraquezas, o diabo também sabe. Mas a palavra de Deus diz aqui que Jesus disse para Pedro: eu, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Amados, dom que vem de Deus, fé não é uma coisa que se nasce com ela, porque a palavra de Deus diz que fé é um dom dado por Deus. E a palavra de Deus também nos ensina a buscar os melhores dons. Não existe para mim, eu já olhei, não existe, existe 2 dons, que não tem outros dons maiores que eles. Primeiro é a fé, primeiro é o maior de todos, é o amor, e o segundo é a fé. Se você não acreditar naquilo que Deus tem para a tua vida, irmão, em vão tu caminhar. É fato, e em vão é você caminhar. Você tem que crer que Deus tem um propósito na tua vida. Você tem que crer que Deus tem como mudar a tua história. Você tem que crer que Deus tem uma cura para você. Você tem que crer que Deus tem uma transformação para a tua vida. Você tem que crer que Deus tem um projeto para a tua família. Você tem que crer que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Se você não crê nisso, em vão é a tua caminhada. É em vão. Mas Pedro andava junto com Jesus. E olha só. E Pedro tinha uma mania de ser teimoso. Eu acho que ele era italiano, pastor. Ou era uma mistura italiano com alemão, que aí piorou. Olha só o que Pedro faz, gente. Versículo 33. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Qual era o propósito de Pedro? Qual era o propósito de Pedro? Qual que era o propósito de Pedro, igreja? Tem como pescar homens mortos? Tem como pescar homens presos? Esse era o propósito de Pedro. Olha só, mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Eu fico imaginando Jesus pensando: Pedro, não é esse o teu propósito, cara. Esse é o meu propósito. Pedro queria viver o propósito de Jesus. Ele não tinha entendido ainda. E aí, amados, eu começo a me comparar, e eu comparo a igreja, e comparo a minha vida. Meu Deus, quanto tempo nós perdemos por não compreender o propósito de Deus na nossa vida. Quanta cabeçada nós damos na vida por não ter entendido o propósito de Deus na nossa vida. Seguimos para caminhos a qual o Senhor não determinou, buscamos coisas que o Senhor não quer para nós, vivemos situações a qual o Senhor nem sonhou.
para que eu e você viéssemos viver. Buscamos sonhos que são tão pequenos perto do sonho, porque a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Buscamos sonhos tão pequenos comparados com o que Deus tem para nós, e nos esforçamos e lutamos, e no final de tudo, sabe o que acontece? Nada. E você vai ver a consequência disso. Abre lá em livro de, no mesmo capítulo de Lucas, agora versículo 54. Perdão, volta, perdão. No mesmo capítulo 22, no versículo 33, Pedro demonstra que não estava vivendo o propósito. Agora, no 34 em diante, contudo, predisse-lhe Jesus, asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, negarás que me conhece. Olha só o que aconteceu. Jesus foi lá, Pedro indagou Jesus. Não, Jesus, eu vou morrer por você. Jesus, eu vou para a prisão por você. Jesus fala para ele, Pedro, para com isso, cara. Você quer viver um propósito que eu não te chamei. Hoje mesmo. Me negarás 3 vezes, Pedro, antes que o galo cante. E nós conhecemos, muitos aqui conhecem a história, mas vamos lá. Lucas agora, 22, 54. Então prenderam a Jesus e o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, o seguia à distância. Já estava um pouco mais distante. Ué, mas cadê o cara que ia para a prisão? Ué, mas cadê o cara que ia ser morto? Agora já disse que ele estava distante. Presta atenção, grava essa palavra, distante. Agora, em vez de viver o propósito, ele já estava o quê? Distante. Primeiro ele queria viver um propósito que não era dele. E depois Jesus falou para ele, Pedro, ó, não é bem assim. Se você for fazer isso, você não está vivendo o propósito que eu te chamei a viver. E quando começa a acontecer as coisas mesmo, quando nem diz o ditado antigo, quando começa o pega para capar, a palavra de Deus diz que Pedro já estava onde? Distante. Versículo 55. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro assentou com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo, e olhando fixamente em seu rosto, acusou: este homem também estava com ele. Contudo, Pedro negou, assegurando-lhe: mulher, não o conheço. Primeiro ia para a cadeia por ele. Depois ia ser morto para ele. Agora já está dizendo, se afastou e já está dizendo, não, nem conheço esse cara. Mas vamos lá. Versículo 58. Pouco depois, um homem também o viu e afirmou: tu também és um deles. Mas Pedro o contradisse: homem, eu não sou. 59. Então, havendo passado cerca de 1 hora, outro homem o identificou. Com toda a certeza, também este homem estava com ele, porquanto também é galileu. Ao que Pedro exclamou: homem, não sei do que está falando. Ele falava ainda quando o galo cantou. E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, olhou diretamente nos olhos, e então Pedro se lembrou das palavras que o Senhor lhe havia predito: antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Esse é versículo 62. E então Pedro retirou-se dali, chorou amargamente. Amados, quanto é sério quando você não está vivendo o propósito de Deus e quer viver um propósito a qual você idealizou, você quis para a tua vida. Mas a consequência é mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Primeiro você começa a negar o verdadeiro propósito. Segundo, a consequência disso é amarga. E muitas vezes ela vem como choro. Alguém já chorou amargamente aqui? Eu já. Em algumas circunstâncias da minha vida eu tive que sentir o gosto desse choro. Um gosto que é uma mistura de arrependimento, de amargura, de ressentimento,
de decepção consigo mesmo, por escolhas erradas, por atitudes erradas. E verdadeiramente esse choro é amargo. Quando não se vive o propósito a qual Deus te chamou, a consequência, e você vai ver algumas outras aqui ainda, mas a consequência é sentir o amargo da decepção. E quando você se decepciona consigo mesmo, é um passo, está aqui, psicólogos que tem aqui na igreja, pessoas que têm estudado para isso. Quando você se decepciona consigo mesmo, é um grande passo para você entrar numa doença do último século, que na verdade sempre existiu, mas agora está em evidência, que é a depressão. Quando você deixa de valorizar a si mesmo, quando você deixa de acreditar em você mesmo, você começa a se decepcionar, você se decepciona contigo, e tudo aquilo que você vai fazer já não tem mais prazer, já não tem mais alegria. Quando você desconhece que existe um propósito na tua vida. Mas lembrando, agora você vai ter que falar para o teu irmão, que isso aí você vai profetizar para ele. Fala para o teu irmão, Jesus está vivo. Amados, quando eu me deparo com isso, oh Deus, por mais que as minhas escolhas, muitas vezes, e a maioria delas, são erradas, mas quando eu me lembro que Jesus vive, e lembro o propósito a qual Ele entregou a sua vida por mim e por você, para nos resgatar, para nos restaurar, para nos dar o direito do perdão, e o religar com o propósito que o Pai me chamou, a qual o pecado tem me afastado, mas através de Jesus eu me ligo de volta ao propósito. Eu glorifico a Deus, e a gente vai agora para João capítulo 21, versículo 1. Oh Deus, aleluia, eu sei porque, Senhor, o Senhor tem ministrado em nossos corações. Presta atenção, igreja, porque quando eu e você entender por completo isso, as coisas vão ser diferentes na nossa história. No capítulo 21, versículo do 1 ao 17, a gente vai entender um pouco melhor isso. Agora eu vou fazer menção a uma palavra que foi direcionada aos homens, faz uns 2 sábados, 3 sábados atrás, no devocional. E você vai compreender um pouco. Aconteceu o que tinha que acontecer. Pedro negou Jesus 3 vezes. Chorou amargamente por isso. Teve que contemplar com os seus olhos a morte e crucificação do seu mestre. A dor da decepção. A dor, eu fico imaginando, olha, eu disse para ele que eu ia lutar por ele, que eu ia morrer por ele, agora ele está lá morto e eu fugi, eu neguei. Mas aí ele já tinha sido, depois passa um tempo, ele ressuscita, melhor dizendo, 3 dias. Ele ressuscita, é o que nós vamos comemorar agora. Estamos em comemoração, vai se findar agora com a Páscoa, essa comemoração. Eles receberam a notícia que Jesus tinha ressuscitado. A pedra tinha sido removida, o corpo já não estava mais lá, ele já tinha se apresentado. Mas a palavra de Deus diz aqui nessa passagem de João, capítulo 21, olha que tremendo, algum tempo depois, Jesus apareceu de novo, já era a 2ª vez, aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos estavam juntos a Simão Pedro. Estavam juntos. Simão Pedro lhe disse, vou pescar. Presta atenção nisso. Qual era o chamado, o propósito, o chamado da vida de Pedro? Pescador de... acho que ele voltou para o chamado, né? Que ele foi pescar, tem alguma coisa a ver, né? Foi pescar. Simão Pedro disse, vou pescar. E eles os encorajaram, nós vamos contigo também. Saíram e logo
entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Tem uma coincidência aí? Preste atenção. Quando eu não estou vivendo o propósito que Deus me chamou. Preste atenção nisso. Aquilo que eu vivia outrora vai voltar a acontecer na minha vida. Irmãos, quando eu me deparei com isso, eu falei, misericórdia, Jesus. Quando eu não estou vivendo o propósito de Deus, aquilo a qual Jesus te libertou, te salvou, te curou, te restaurou, tirou você dali, é propício que volte a acontecer. Eu falei, Senhor, misericórdia. Eu não quero voltar a ser quem eu era. Eu não quero voltar a viver o que eu vivi. Senhor, misericórdia. Se eu não estou vivendo o teu propósito, Senhor, me ajuda, me alerta. E agora vocês vão entender quanto Jesus é maravilhoso. Oh, Deus. 4. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou, moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam, não. Então Jesus orientou-os, lançai a rede do lado direito do barco, e encontrarás assim, e encontrareis. Assim eles fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, os discípulos a quem Jesus amava, esse era João, disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão, Pedro, ouviu que era o Senhor, vestiu a túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Amados, a mesma cena, Jesus trouxe a memória. Amados, Jesus sempre vai trazer a memória por que Ele te tirou do mundo. Por que Ele te trouxe para a presença dEle. Por que Ele estabeleceu um propósito para a tua vida. Sempre Ele vai trazer a memória. O propósito de Deus, ele nunca vai acabar. Quem se afasta do propósito é eu e você. Mas o propósito já foi estabelecido. Já foi determinado para a minha vida e para a tua. Quando nós se afastamos do Senhor, quando nós queremos viver o nosso propósito, nós nos afastamos dele. Mas o propósito, ele continua. E Jesus, com a sua graça e misericórdia, ele vai até os discípulos de novo, apresenta para eles. João já percebeu, ei, espera aí, eu já conheço essa cena. Um homem mandando nós jogar a rede, quando a gente vai puxar a rede está cheia de peixe que nós não conhecemos. Ei, espera aí, esse homem é Jesus. E a palavra diz que foi igualzinho, a rede começou a se romper, eles não conseguiam tirar toda aquela quantidade de peixe. E aí João fala, é Jesus, e Pedro pensa, Jesus? Eu neguei ele 3 vezes. Mas a raiz do pecado, ela fica em nós. As consequências de eu não viver o propósito, elas ficam ali, lutando contra a nossa vida. Pedro naquela hora não pensou, é Jesus, eu vou até ele, eu vou abraçar ele, eu vou sair aqui correndo, ao enquanto não podia correr porque estava em cima d'água, mas ele já tinha andado em cima d'água. Mas ele pegou e pensou, não, o que Pedro fez? Primeiro ele lembrou que ele estava pelado, porque a palavra de Deus diz que ele tinha tirado as túnicas. Ele tinha voltado a fazer o que ele fazia antes. Jesus chamou ele para ser pescador de homens. Ele tinha voltado a pescar peixes. Ele estava fazendo tudo o contrário ao propósito. Ele não estava vivendo o que tinha sido determinado. Ele sentiu o quê? Vergonha. Amados, quando eu não vivo o propósito de Deus na minha vida, eu começo a ter vergonha de Deus. Eu começo a ter vergonha de orar, porque o Senhor sabe tudo o que eu faço. O Senhor sabe tudo o que eu falo. O Senhor sabe tudo o que eu penso. E quando eu me coloco na presença de Deus, sem que eu faça um conserto e reconheça os meus erros, eu sinto vergonha. Vergonha de orar, vergonha de clamar, vergonha de vir à igreja, vergonha de encontrar um irmão. Eu vejo um irmão vindo na minha direção, eu corto volta.
Vixe, se eu vejo o carro do pastor Carlos, agora está difícil, porque tem de carro igualzinho do pastor Carlos, né? Vejo o carro, vixe, o pastor está vindo. Eu começo a me esconder, eu começo a me afastar, mais e mais, porque não é o propósito de Deus que eu estou vivendo, eu estou vivendo o propósito que Satanás quer que eu viva, que o diabo quer que eu viva. E Pedro, quando viu aquilo, ele podia pensar, olha, ele está ali, a oportunidade que eu tenho. Mas não, ele se jogou dentro d'água e foi nadar. Enquanto todo mundo estava indo para a praia, levando os barcos, Pedro se jogou dentro d'água. De vergonha, de medo, pelo menos assim dá a entender. Porque primeiro Jesus recebeu os outros homens, os rapazes que estavam ali, os discípulos, já tinham um fogo aceso, a gente continua ali, já tinha um fogo aceso. Jesus já estava esperando já com os peixes na brasa, dando alimento de novo, ele replicando tudo de novo o que ele já tinha feito. Tinha pão, tinha peixe. Mas Pedro estava fazendo o quê? Estava nadando. E aí foi aonde eu fazer menção que foi ministrado para os homens. Uma hora ou outra eu tenho que sair da água, amados. Pelo menos Pedro não era o Aquaman que eu sei. Ele não era o homem-peixe. Ele tinha que sair da água. Uma hora ou outra ele tinha que sair da água. Uma hora ou outra, não vou pedir para você falar para o teu irmão para não ofender. Falar para você mesmo. Uma hora ou outra, eu tenho que sair da água. Não tem como viver fugindo a vida inteira. Porque se eu viver fugindo a vida inteira, vai chegar no fim desta vida. E aí acabou. Mas enquanto há fôlego no teu coração, não pode viver fugindo. Uma hora ou outra você vai ter que estar perante o Senhor, face a face com Ele. Olha o que aconteceu. Versículo 6, então Jesus orientou-os, lançai a rede, 7, diante disso, os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu as suas túnicas, pois havia tirado, e lançou-se sobre o mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando as redes com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E Jesus lhe pediu, trazei alguns dos peixes que acabaste de pegar. Simão Pedro, lá vem Pedro, Simão Pedro entrou no barco, aí voltou, parou de nadar, voltou no barco, e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não rompeu. Então Jesus os convidou, vinde e tomai, vosso desejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e deu a eles. Tomou o peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Eu tinha falado a segunda, mas já era a terceira. Agora lá vem Pedro. Versículo 15. Assim, após tomaram de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses homens, esses outros? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o encarregou, cuida dos meus cordeiros. Repete comigo, cuida dos meus cordeiros. Versículo 16, outra vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? E ele afirmou, sim, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe confiou, pastoreia as minhas ovelhas. Repete comigo, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez. Quantas vezes Jesus perguntou? Quantas vezes Jesus Pedro negou Jesus? Vai captando, irmão. Igual diz o Marçal, pega o código.
Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado por Jesus lhe haver perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Repete comigo: apacenta as minhas ovelhas. O que você repetiu todas essas vezes aqui? Não, o que você repetiu aqui todas as vezes? O propósito a qual Jesus chamou a Pedro. Pedro, farei de ti pescador de homens. Jesus estava restituindo o propósito na vida de Pedro. Da mesma forma que Pedro negou ele 3 vezes, por 3 vezes Jesus afirmou: Pedro, estou te restituindo. Cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Cuida delas. É para isso que eu te chamei, Pedro. Foi para isso que eu te escolhi, Pedro. Mas para viver o propósito de Deus, e agora a gente vai para o encerramento, existe um fator e uma pessoa que é fundamental na minha vida, e agora você vai entender. Às vezes nós achamos: meu Deus, você pode estar pensando, mas como viver o propósito de Deus é tão difícil de entender o que Deus tem para mim, é tão difícil de compreender, é uma luta diária. Mas existe um fator e uma pessoa que é fundamental na minha vida e na tua vida. Sem esse fator, sem essa pessoa, não tem como viver o propósito de Deus. E nós temos que se atentar a isso. Hoje, amados, eu falo claramente do fundo do meu coração. Eu tenho plena convicção hoje e a certeza de qual é o propósito de Deus na minha vida. Eu não tenho mais dúvida. Eu já fui um homem cheio de dúvida, mas hoje eu tenho. Nós estamos aí para se formar na psicanálise, eu e minha esposa. E a gente teve que passar por análise também, porque você vai tratar, você tem que primeiro viver. E eu achei muito legal isso. E o meu professor, meu mestre lá, o professor, ele já foi padre, já foi pastor e hoje ele não é mais nada. Mas ele é psicólogo, é doutorado em psicologia, é doutorado em psicanálise, um homem muito sábio, muito entendido. E ele sabe que eu sou pastor. Desde o início eu nunca escondi. Desde o início ali das aulas, com as turmas, e tanto que ele retrata a mim como pastor. E ele chegou na minha segunda análise, são 3 análises, depois a gente vai para o mês que vem, agora a gente vai começar a fazer estágio, e para depois se formar. E ele chegou na minha segunda análise, chegou em mim e falou assim: Pastor Fernando, se você fosse determinar, perante o teu ministério, que você vive como pastor, quais são as maiores dificuldades que você encontra, você, como pastor? Eu falei: caramba, que pergunta, né? Mas eu vou lutar com essa pergunta. E eu vou responder para ele. Falei: sabe quais são as maiores dificuldades que eu tenho hoje? As dificuldades que eu sei que vão ser desafios para mim. Ele falou: não usou dificuldades. Ele falou: quais são os maiores desafios que você tem hoje, como pastor? Eu falei: primeiro, o maior desafio, se manter salvo. É o maior desafio de qualquer cristão, se manter salvo. A salvação ela é de graça. Jesus já pagou o preço por ela. Mas se manter salvo é outra história. Aí o segundo desafio, o segundo desafio, para mim, é conduzir a minha prole, conduzir os meus filhos à salvação. É o segundo desafio que eu vejo hoje. E terceiro desafio da minha vida, e eu concluí com essa frase: levar as pessoas a qual eu lidero a entender tudo isso. Porque quando eu luto, e eu luto pela minha salvação, perante mim está tudo certo. Quando eu luto e ensino aos meus filhos a viver isso, glória a Deus. E quando eu ensino as pessoas a qual eu lidero a fazer a mesma coisa, amados, eu estou vivendo o chamado, o propósito de Deus na minha vida, a qual Ele chamou a todos nós, a ser salvo, a conduzir a sua casa e a conduzir as demais pessoas. Mas o fator e a pessoa, e nós vamos ler agora a respeito dela, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 39. E nós vamos concluir
E você vai ter a oportunidade de orar com os teus filhos aqui na frente também, se assim você entender, mas vamos concluir essa palavra. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 39, a palavra de Deus diz assim: Atos 2, 18. Depois a gente vai para o 39, se assim der tempo. Mas vamos lá. Estou lá na frente. Voltam 2,14, daí a gente consegue o texto inteiro. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e alta voz pregou à multidão. Não é ainda aí, irmão, perdão, tá? Eu estou errado ainda. 2, 1, Jesus. E a contemplar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente um vento veio do céu, um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram, distribuída entre eles, línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia, e que falassem. Ora, estavam ali morando em Jerusalém, judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes. Vai lá agora para o 14. No versículo 14, e aconteceu que, se colocando em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida, homens judeus de todos os que habitais em Jerusalém. Permitais que, em alta voz pregou à multidão reunida, homens judeus de todos e todos que habitai em Jerusalém, permita que eu vos esclareça o que se passa, pois dai, pois, atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, até porque apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disso, o que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do Espírito sobre todos os povos, e seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Agora sim, versículo 39 ao 41. Portanto, a promessa pertence a vós, e vossos filhos, e todos os que estão distantes, enfim, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Assim todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Para nós agora encerrarmos, se coloca de pé.